Eu vejo aí a teologia de alguns falando. Eu vejo aí a teologia de alguns. O ancião do Brás diz que ele vê alguma teologia de alguns. Na verdade, a teologia não é de alguns. A teologia é sistemática, a teologia é escatologia, é um estudo aprofundado de geografia, de história, né, da própria palavra, entender as hermenêuticas, entender a exegese, para não falar bobagens, para você ter um texto, um contexto e não criar nenhum tipo de pretexto. Então a teologia, ela ajuda você a conhecer um pouco mais de quem é teu. Na verdade, tel significa Deus. Entender um pouco mais de Deus. Isso é teologia. Não é teologia de alguns. Nós, quando fala de teologia, estamos dizendo o quê? Pré-mid pós-tribulacionista. Entender quando será o arrebatamento da igreja. Se isso é coletivo, se isso vai ser individual, se realmente existe o aliancista, né? Os templários, o que significa sobre a teologia sistemática. Se nós somos calvinista ou arminianos, se nós acreditamos em salvação por obra ou salvação somente pela graça de Cristo, o que significa graça? O que é o chamado do Evangelho de Cristo? Isso é teologia, não é teologia de alguns. Mas vamos continuar aqui para nós entender aqueles irmãos quais não gostam de teologia. Vamos lá. Falando, graça é perdão imerecido. É uma tradução de dicionário? Uma tradução de dicionário? Neste momento, o ancião está dizendo que bobagem, graça, favor imerecível. Ele está dizendo que isso é só coisa de dicionários. Irmão, a graça, ela é o favor que nós não merecíamos. Ela é o favor que Deus, intermédio de Jesus Cristo, favoreceu a humanidade. Nós não somos salvos por Maomé, por isso não somos muçulmanos. Nós não somos salvos no judaísmo ortodoxo, por isso não acreditamos que o anti-Messias ou o anticristo que vai vir pode ser o Filho de Deus. Nós não cremos nisso. Por isso que nós somos cristãos. Estamos dentro das 5 pilastras do cristianismo, que é o quê? São 5 solas. Só a fé, só a graça, só a Bíblia, somente Deus e somente Jesus Cristo. Isso nos traz a salvação. Então, intermédio de Jesus Cristo nos trouxe o quê? Salvação pela graça, que não está estabelecida, estagnada em nenhum tipo de CNPJ, nem da primeira igreja católica, nem dos valdenses, nem dos luteranos, nem dos presbiterianos, nem da igreja batista, nem dos congregacionais, nem da congregação cristã, nem da Assembleia de Deus, nenhum desses. É somente pela graça de Cristo Jesus. Porque se não for por Jesus Cristo, na cruz do Calvário, lá no lugar da Gólgota, lugar da caveira, não existia salvação nenhuma. É por isso que o diabo luta 24 horas contra a igreja de Cristo. Por quê? O diabo também lutou contra Cristo. Ofereceu para ele 3 instâncias. Se prostrado me adorar, tudo isso eu te darei. Lá no livro de Mateus, ele diz sobre a tentação. E ele manda o diabo embora e fala: somente a Deus servirá e só ele adorará.
prestar homenagem, culto, honra e glória somente a Deus. Portanto, Jesus enalteceu e glorificou o Pai, e o Pai também glorificou o Filho. Por isso que nos deu o direito da vida eterna, intermédio da graça, que é favor imerecível. Nós não merecíamos, na verdade, nós não merecemos até hoje. Porém, Cristo nos favoreceu, nos dando misericórdia. Tradução de dicionário: graça é o poder de Deus operando dentro de nós. Graça é o Espírito de Deus vive em você, te agitando, te arrancando da mão do pecado, é te empurrando na direção do céu, é te fazendo orar pelo seu irmão, pela sua irmã, é levantar de madrugada orar para o ministério, é levantar de madrugada orar para o ministério. Mas... Neste momento, o ancião inventa tudo o que é graça menos o que é favor imerecível. Aí começa a inventar muitas coisas e até fala que tem que orar de madrugada pelo ministério. Concordo dos irmãos orarem um pelos outros, como está na palavra. Concordo sim. Só que o irmão inverteu o valor. Na verdade, o ministério que tem que estar de joelho na madrugada orando pela irmandade. Porque o ministério se encarrega a carga da responsabilidade de naquele dia apresentar-se diante de Deus com as mãos limpas para ver se não matou ninguém e não derrubou ninguém do caminho que não era dele, do local onde Deus colocou cada ovelha e aquele ministério atender como pastor. Ancião, presbítero, missionário, pastor, cooperador, apóstolo, diácono, não importa. Naquele dia será pedido conta daquele qual tiver a marca de sangue na mão, mandou alguém embora, sendo que essas ovelhas não é minha e nem do ministério. Essas ovelhas é de Cristo Jesus. E Jesus deixou bem claro a respeito disso. Ele falou, não vai perder nenhuma ovelha de quais o Senhor Deus deu nas minhas mãos. E se eu ou você, do ministério que está me ouvindo, for o causador disso, perderemos a vida eterna. Sua filha, para o seu filho, para o seu vizinho, é gritar socorro aonde tem poder, aonde tem resposta, aonde tem resposta. Eles falam que aonde tem resposta é lá na congregação. Você não vê um irmão da congregação indo buscar a palavra, como eles dizem, lá na Assembleia de Deus? Na Deus e Amor, neopentecostais, pentecostais? Não, a resposta está só lá na congregação. Na verdade, a resposta está na Bíblia Sagrada. As respostas que você precisa, que eu preciso, quem nos dá é Jesus Cristo. Muitas das vezes nós vamos à igreja e ouvimos só antropocentrismo. Você vai vencer, você vai cantar, você vai isso, você vai aquilo, você vai prosperar. Eu estive congregado esses dias e eu ouvi dentro da congregação, onde eu fui congregar, o irmão pregar Jesus Cristo, no começo até a metade, coisa linda. Irmandade, tudo assim. Ninguém dá glória. O pregador percebeu que a irmandade não dava glória, e parece que não virava, não pulava, não cantava, não marchava. Teve que voltar para o antropocentrismo, que é, eu vou tirar, eu vou levantar, eu vou tirar de baixo, vou colocar para cima, vou arrancar aquela enfermidade, vou fazer isso, vou tirar aquele papel que está embaixo, vou pôr por cima, o gigante vai cair, você vai prosperar, é só isso. Aí a igreja subiu nessa altura. Glória e mais glória, linguagem, bate-palma. Isso significa que o povo está acostumado com egocentrismo, antropocentrismo, o homem no pivô de tudo. Porque quando começa a pregar o cristianismo nato, que é o evangelho de Jesus Cristo, infelizmente, eles não entendem. Eu entendo isso. O ministério está tentando, algumas igrejas estão tentando melhorar isso daí. Mas o povo ainda não tem o paladar do cristianismo nato. Qual que é o cristianismo nato? O que é cristocentrismo? Você está sendo perseguido. Porque eu, Jesus Cristo, também fui perseguido primeiro. Foi isso que ele falou.
vocês estão sendo odiados, mas ficam firmes, porque eu, Jesus Cristo, fui odiado primeiro. Isso é o cristianismo. Vós tereis aflições, mas eu venci o mundo e vocês também vencerão. Isso é palavra cristocêntrica. Vamos sair de lá sabendo que Jesus Cristo passou tudo primeiro. E tudo que nós passar ainda é pouco perto do que precisamos passar pelo nome do Evangelho de Cristo. Pode ser o homem mais iluminado do mundo. Irmãos, não basta. Nós temos que ser santo. Nós temos que ser santo. Ancião, a palavra nos adverte na Epístola de João, capítulo 1, 2, 3, que fala assim: todo homem é pecador, e o homem que disser que não tem pecado é mentiroso, fazendo Deus de mentiroso. Como que a palavra nos diz que todo homem é pecador e eu tenho que ser santo? Não tem como. Porque santo é somente Deus. E 3 vezes santo Cristo Jesus. Foi santo, santo, santo. Nosso Deus, santo, santo, santo. O Espírito Santo, 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 santo. Esses sim são santos. Até os anjos não conseguem chegar na espiritualidade de Cristo, nem de Deus, nem do Espírito Santo, de 3 vezes santo. Nós não conseguimos ser santos, pecador. Nós somos errantes a todo momento. A própria palavra diz que todo homem é mentiroso e só Deus verdadeiro. Se o homem é mentiroso, não tem como ser santo. Neste momento o Senhor está equivocado. Nós precisamos sim tentar se aproximar da estatura de um varão perfeito. Pois quando nós chegar a atingir esse ápice, aí nós seremos tirados deste mundo de pecado e seremos levados para descansar, aguardando a trombeta soar. Quantas vezes o inimigo ficou envergonhado, o Senhor esfregou o seu testemunho na cara dele. O Senhor esfregou o seu testemunho na cara dele. Ancião, mais uma vez o Senhor se equivocou. Não tem nenhum homem justo na terra ou santo que Deus pega o testemunho dele e esfrega na cara do diabo. O único que foi feito isso, o nome dele é Jó. Mesmo assim, você viu o que aconteceu, né? Deus permitiu de Satanás mexer com tudo que ele tinha, justamente para provar essa tal honestidade. Um outro era um grande amigo de Deus, por nome de Abraão. E Deus testou Abraão pedindo o seu único filho. Então, nós não temos nenhum tipo de testemunho para provar que nós somos sérios diante de Deus. Porque nós somos pecadores do começo ao fim. Confesse o teu pecado, que eu estou confessando o meu. Todos nós somos pecadores. Somente Deus é santo. Somente Deus. Tem 2 pontos que Jesus Cristo deixou para arrebentar com tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas que você não ama. E eu também não amo a Deus sobre todas as coisas. É você sacrificar o teu filho igual Abraão fez para mostrar que ama mais a Deus do que o próprio filho. Você que está me ouvindo, você sacrificaria o seu filho para mostrar que você ama mais a Deus do que o seu próprio filho? Aquele que você esperou ter 100 anos e depois você matá-lo? Segundo ponto que Jesus falou, amar o próximo como a ti mesmo. Olha o tanto de irmãos que vem aqui no meu vídeo e desce o sarrafo em mim. Estou pregando o evangelho de Jesus Cristo, mas ele, me chama de todo quanto é nome. Para você ver, ele está me amando? Eu sou o próximo. Você é o meu próximo. Mas está me amando? Não cumpre os 2 mandamentos do evangelho de Jesus Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Os irmãos podem ver que eu estou aqui discordando da pregação do ancião, mas em momento nenhum estou falando da ídole dele, estou falando dele, da seriedade dele como homem, como pai de família, como homem honesto, homem trabalhador,
não estou aqui cogitando nada contra ele para as pessoas. Estou discordando, né, no artigo da lei federal de ir e vir e de falar, né? Tenho liberdade de expressão, segundo a lei do país. Então, estou com liberdade de expressão, principalmente na parte teológica. Eu não estou falando aqui que ele está fora, errante, não. Eu estou falando do que ele está pregando. E ele é uma figura pública, uma vez que ele está, né, igual eu sou aqui uma figura pública. Mas eu não estou mexendo com a ídole dele de homem, nem de pai, nem de avô, nem de amigo, nem de trabalhador, nem da sua sociedade. Estou discordando da palavra da fé qual ele está pregando. Então é assim que nós amamos o próximo. Eu não estou criticando ele de maneira nenhuma. Estou discordando do ponto de vista teológico. Está entendendo? O senhor esfregou o seu testemunho na cara dele. Bom, se você chegou até aqui, deixa aí nos comentários o que você acha. Se inscreva no canal, aperta o sininho de notificação e fale. Você acha que eu estou errado de tudo que eu trouxe aqui? Se você concorda, deixa aí um joinha, nos ajude a levar essa mensagem. Deus abençoe.